Hoje, vamos mergulhar em um trecho profundo do livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger. Entre as páginas 103 e 110, Hellinger nos convida a olhar para os movimentos ocultos da alma, aqueles que muitas vezes nos conduzem ao sofrimento sem que percebamos. Aqui, ele revela como os vínculos familiares, especialmente com nossos pais, moldam nossa vida de forma invisível, mas poderosa. Você já se perguntou por que certos padrões se repetem? Porque, mesmo tentando mudar, parece que algo te puxa para trás. Essa leitura é um convite para enxergar o que está por trás desses movimentos. Prepare-se para ouvir com o coração. Porque quando a alma é tocada pela verdade, a cura começa. Dagmar. Chamo-me Dagmar. Sou psicoterapeuta e tenho uma clínica particular. Há 10 anos vivo com Frank. O que busco aqui para mim é algo profissional e pessoal. Em termos profissionais, tenho trabalhado com entusiasmo em reconstruções familiares. Mas esse método é muito exaustivo e dura muitas horas. Acho que seria bom aprender um método que permita limitar-se e agir de modo rápido e conciso. Neste assunto espero lucrar com você. Em termos pessoais, não consigo suportar quando alguém me ignora. Hellinger, isso é um sentimento que você adotou de outra pessoa. A pergunta é a seguinte: esse sentimento foi adotado de quem e se refere a quem? Dagmar, ainda ontem eu me ajoelhei diante de minha árvore genealógica de 5 gerações, que pintei com muito amor para minha formação em terapia familiar, e nela fiquei totalmente aprisionada. Marquei alguns lugares, mas, a cada vez, voltava a ouvir você dizendo: não é isso, o que, naquele momento, parecia vir acompanhado de uma incrível severidade e desdém. Sou muito afeiçoada à minha avó materna. Ela demorou 15 anos para se resolver a casar, deixando uma vida confortável e segura para fazer companhia ao marido numa granja extremamente pobre. Seu marido logo faleceu e ela ficou administrando sozinha a granja. Hellinger, sua avó tinha sido casada antes? Dagmar, não. Aos 15 anos ela se empregou numa casa de família, onde o futuro marido já trabalhava como cocheiro. Eles namoraram 15 anos antes de casar. Hellinger, quem impediu o casamento? Dagmar, não sei. Hellinger, que imagem lhe vem? Dagmar, a primeira imagem que me veio foi que algo não estava em ordem com meu futuro avô, e que ele ainda estava procurando outra coisa. Hellinger, minha imagem é diferente. Estou olhando para os patrões. Dagmar, realmente, sei que não queriam deixar minha avó ir embora. Hellinger, exatamente. Dagmar, estavam totalmente entusiasmados com ela. Hellinger, com quem ela ficou zangada? Dagmar, sei que estava zangada com o marido. Mas você julga que na realidade ela estava zangada com os patrões? Hellinger, isso mesmo. Vou dar um exemplo. Certa vez, um participante de um curso meu configurou sua família de origem: o pai, a mãe e 3 irmãos. Os 3 irmãos estavam muito inquietos, realmente nervosos. Após uma investigação minuciosa, descobrimos que a primeira mulher do bisavô tinha morrido num parto. Coloquei-a então atrás dos 3 irmãos e imediatamente todos ficaram tranquilos. Os 3 eram homossexuais e um deles se suicidara. Isso revê lá também uma das dinâmicas responsáveis por destinos homossexuais. Quando não há moças disponíveis, produz-se uma identificação com o sexo oposto. Em outras palavras, um rapaz precisa identificar-se com uma mulher e representá-la,
tornando-se com isso homossexual. Muitas vezes, outras pessoas no sistema se suicidam, eventualmente até mesmo netos e bisnetos, para expiar a morte de uma mulher no parto. Para Wilhelm, por conseguinte, você precisa passar da esfera de influência da mãe e da família materna para a esfera do pai e do avô, o homem de negócios. Lá, você escapará do envolvimento com a família da mãe e do sentimento de ser uma vítima e de ter de expiar. Wilhelm, mas foi só mais tarde que descobri que meu avô tinha um negócio. Hellinger, sei apenas que um envolvimento sistêmico não decorre de uma comunicação verbal, mas que existe um conhecimento imediato sobre as suas causas. Se tal conhecimento imediato não existisse, não teríamos condições de representar isso. Frank, tenho ainda uma pergunta a respeito da suposta culpa. Nesse caso, o descendente se identificaria, por um lado, com a mulher que morreu e, por outro, com a suposta culpa desse antepassado. Portanto, com duas pessoas. Hellinger, não quero amarrar isso a uma pessoa ou a duas, pois vejo-o como uma unidade. A fantasia presente no sistema é a seguinte: na verdade, é o avô que deveria suicidar-se, como não o faz, um outro o faz em seu lugar. Entretanto, o homem cuja mulher morreu no parto, por ter melhor conhecimento, não tem esta fantasia, são os descendentes que a têm. Por trás disso atua ainda uma outra ideia: se uma pessoa se perde, uma outra pessoa também precisa perder-se, para compensar. Trata-se de uma primitiva e antiquíssima ideia de compensação, que atua nas profundezas da alma. Essa necessidade arcaica pode ser substituída e superada por uma outra compensação, adequada a uma ordem do amor. Quando as pessoas que cederam seu lugar são conscientemente respeitadas e honradas, não se precisa fazer nada mais. Logo que se faz algo adicional, por exemplo, no intuito de expiar, isso anula o reconhecimento. O respeito é a única coisa que importa e tudo mais é supérfluo. Por isso, cada um pode realizar isso imediatamente por si mesmo. Dagmar, ela sempre falou deles com muito entusiasmo. Sentia-se muito reconhecida e estimada por eles. Hellinger, talvez ela não quisesse absolutamente casar-se com o homem. Então o enganou. Constelação de Dagmar. Filha está identificada com a ex-noiva do pai e assumiu os sentimentos dela. Dagmar, gostaria de colocar minha família, para ver se nela assumi algum papel por presunção. Quero livrar-me disso. Hellinger, então coloque-a. Dagmar, pai, mãe, avós. Hellinger, não, pai, mãe, filhos, isso basta. Ou algum dos pais foi antes casado ou noivo. Dagmar, meu pai foi noivo e teve em seguida um relacionamento com uma outra mulher. Hellinger, houve filhos nesse relacionamento? Dagmar, não. Hellinger, por que o noivado foi desfeito? Dagmar, meu pai deixou de gostar da mulher de quem ficara noivo. Hellinger, naturalmente você está identificada com ela. Podemos esquecer todos os outros. Dagmar, isso me surpreende. Hellinger, vamos colocar também essa noiva. Hellinger, como está o pai? Pai, nada bem. Como deslocado. Tive a sensação de que Dagmar me virou na direção de minha ex-noiva, um pouco mais do que eu desejava. Precisei resistir. Pelo canto dos olhos, vejo indistintamente duas pessoas, à direita e à esquerda, e sinto algo nada amável às minhas costas. Hellinger, como está a mãe? Mãe, não me sinto mal, mas nada tenho em comum com o marido. Vejo apenas meu filho, e a filha somente um pouquinho, pelo canto do olho. Mas estou mais centrada neste meu filho. Nada sinto às minhas costas. Hellinger, como está o filho? Primeiro filho, estou a pique de fugir. A mãe e o filho riem. Hellinger, para a representante de Dagmar, como está a filha? Segunda filha, sinto-me bastante desconectada e algo observada. Hellinger, como está a ex-noiva? Ex-noiva do pai, estou fixada em meu ex-noivo. Hellinger, para a representante de Dagmar, coloque-se à esquerda da ex-noiva. Hellinger, para a representante de Dagmar, como se sente agora? Segunda filha, tenho mais sensação de pertencimento. Hellinger, para Dagmar, isso é a identificação. Agora, imagine que sentimentos ela teve, pela forma como seu pai se referiu a ela. Esses sentimentos você adotou dela. Dagmar, meu pai falou muito pouco sobre ela. Hellinger,
Você disse há pouco que ele deixou de gostar dela. Dagmar, ah sim, é verdade. Hellinger, como ela tinha de sentir-se? Dagmar, estava aborrecida com ele. Hellinger, exatamente. Quando você voltar a ter esses sentimentos por ser desconsiderada, olhe de onde provém, são dela. Por isso, a longa briga com Frank foi totalmente inútil. Ela ri. Atingiu a pessoa errada. Pai, sinto-me atraído por minha noiva. Não é verdade que deixei de gostar dela, ou que não gosto mais. Hellinger, para a mãe, como se sente quando sua filha fica junto da ex-noiva? Melhor ou pior? Mãe, pior. Sinto falta dela. Hellinger, você tem um coração de mãe. Hellinger, como é isto agora? Mãe, é melhor. Pai, isso me faz bem. Primeiro filho, sinto pena de minha mãe quando ela fica tão só. Hellinger, para a ex-noiva, algo mudou para você nesse intervalo? Ex-noiva do pai, sim. O homem ganhou um rosto para mim. Agora posso olhar para ele. Segunda filha, sinto-me um pouco distante, mas noto que estou muito ligada à noiva ao meu lado. Hellinger configura a imagem de solução. Hellinger, para a mãe, como é agora? Mãe, é bom. Pai, agora a família está unida. Passou logo por minha cabeça. O assunto com a noiva está encerrado. Hellinger, para a representante de Dagmar, como está a filha? Segunda filha, olha para o chão, não me sinto como pertencendo realmente à família. E verdade que agora estou aqui, no meio da família, mas me sinto um tanto estranha. Hellinger, como está a ex-noiva? Ex-noiva do pai, sinto-me bem. Estou livre. Hellinger, para a representante de Dagmar, agora vou fazer um exercício com você. Não lhe será tão difícil, porque não tem a ver com você, já que está apenas representando a Dagmar. Ajoelhe-se diante da mãe, incline-se profundamente até o chão e estenda os braços para a frente, com as palmas para cima. Ela se inclina diante da mãe. Hellinger, depois de algum tempo, quando ela pretende levantar-se, é cedo ainda. Fique mais um pouquinho. Hellinger, para a mãe, o que se passa com você? Qual foi o efeito? Mãe, senti um pouco isto. Não mereço essa reverência. Não sou digna dela. Hellinger, para a representante de Dagmar, levante-se. Como se sente agora? Segunda filha, melhor. Ela sorri para a mãe, que lhe devolve o sorriso. Hellinger, para Dagmar. Este é o próximo passo que você precisa fazer. Dirigir-se à sua mãe, seja o que for que ela sinta. Isso dissolve a identificação com a noiva. A mãe não se sente digna porque está no meio, entre o marido e a ex-noiva. Apesar disso, o correto para a filha é inclinar-se diante dela. Com isso a filha está lhe dizendo: eu lhe presto homenagem. Ex-noiva do pai, isso também foi importante para mim. Hellinger, isso deixa você ainda mais livre. Hellinger, para Dagmar, você quer se colocar pessoalmente ali? Dagmar se coloca em seu lugar e olha para o chão. Dagmar, a cena da reverência me tocou profundamente. Mas a mãe não a recebe. Hellinger, isso ela não disse. Dagmar, disse que não se sente digna. Hellinger, ela tem o direito de dizer isso. Para o grupo, o efeito da reverência não depende do que a outra pessoa diz. Na terapia familiar, a solução nunca depende do outro. Ninguém precisa ser diferente do que foi. Os pais não precisam mudar e ninguém precisa desculpar-se. Cada um pode fazer, por si só, tudo o que seja devido, por exemplo, inclinar-se diante dos pais, prescindindo da reação deles. A solução está no ato da própria pessoa. Bem, foi isso aí. Presunção objetiva e presunção subjetiva. Hellinger, para Dagmar, vou acrescentar uma coisa para aliviá-la. Quando uma criança representa outra pessoa e, como no seu caso, assume um papel de acusadora em relação aos pais, sua presunção é objetiva e não subjetiva. Resulta de uma dinâmica à qual a criança não pode resistir. A criança não se arroga esse papel. É uma presunção objetiva. Tem, na verdade, o mesmo efeito que a subjetiva, mas não envolve culpa pessoal. É um envolvimento. Você só será culpada se mantiver a mesma atitude depois deste curso. Saudades do pai. Gertrude, não estou nada bem. Sinto um mal-estar no estômago e os sintomas que experimentei na constelação, como representante da mãe. Não me lembro de ter jamais experimentado uma fraqueza semelhante. Hellinger, mas isso nada tem a ver com você.
Gertrude: sim, mas repercute. Alguma coisa me falta. Queria perguntar uma coisa a você e fiquei pensando nisso na pausa do almoço. É sobre meu filho extraconjugal. Suspira e está a ponto de chorar. Será que me tornei culpada? Hellinger: pegue sua cadeira e traga aqui. Sente-se diante de mim, um pouco mais perto, com os olhos fechados e a boca ligeiramente aberta. Respire e entregue-se ao que acontecer. Ele inclina a cabeça dela para frente. Hellinger: respire mais rápido e siga o movimento. Gertrude soluça. Hellinger: imagine que você está abraçando firmemente alguma coisa. Depois de algum tempo, deixamos ficar nesse ponto? Gertrude concorda com a cabeça. Hellinger: está bem, como se sente? Gertrude: melhor, mas não entendo isto. Hellinger: não faz mal. Hellinger: quando o sentimento a toca de novo, ceda ao que estava se manifestando. Siga o movimento. Gertrude chora. Hellinger sussurra: sente saudades? Gertrude: estou pensando no meu pai. Hellinger: feche os olhos. Imagine que você volta para casa e o encontra. Ela soluça. Hellinger: continue respirando. Deixe fluir. Gertrude respira mais facilmente. Hellinger: você conhece a canção dos 2 filhos do rei? Gertrude: não. Hellinger: não. E assim, eles não puderam vir juntos, a água estava muito funda. Gertrude ri, cheguei perto dele. Hellinger: está bem, vou deixar assim agora. A precedência numa família. Quando cabe ao homem e quando à mulher? Jorge: numa constelação familiar, quando é que o homem fica à direita, e quando fica à esquerda da mulher? Hellinger: isso varia. Na verdade, os pais se equiparam. Juntos ocupam o primeiro lugar. A seguir vêm os filhos. O primeiro, o segundo, etc. Entre os pais não há precedência pela ordem de origem, porque começaram a ser pais simultaneamente, mas existe uma hierarquia, de acordo com sua função. Aquele que é responsável pela segurança tem, via de regra, o primeiro lugar, e geralmente é o homem. Então ele fica à direita da mulher. Mas existem famílias, como a de Ida, na qual, pelo que ela contou há pouco, a mãe claramente ocupa o primeiro lugar. Num caso assim, a mulher ficaria à direita do homem. Há, todavia, outras situações em que a mulher tem a precedência. Quando foram excluídas pessoas importantes na família da mulher, por exemplo, o pai, por não ter desposado a mãe, ou a mãe, por ter tido um destino funesto, a hierarquia muda. Nesse caso se posicionam, da direita para a esquerda, primeiro as pessoas excluídas, em seguida a mulher e só então o homem. Isso tem a ver com o impacto dos destinos. Thea, por exemplo, ocupava o primeiro lugar na sua família atual, porque o impacto dos destinos na sua família de origem lhe dava maior peso. Assim, você precisa testar cada caso individual. Quando alguém foi noivo anteriormente, o segundo parceiro, via de regra, deve colocar-se entre o atual e o antigo. Por exemplo, na família de origem de Dagmar, sua mãe precisou colocar-se entre o marido e a ex-noiva dele, e por essa razão o precedeu na hierarquia. Assim, ela mostra a seu marido e a ex-noiva que o toma e o reivindica como seu marido. Com isso, a ex-noiva não apenas se separa dele como também fica livre. Contudo, há também muitos casos em que o segundo parceiro não deve colocar-se no meio. Muitas vezes, uma segunda mulher não deve colocar-se entre o marido e sua primeira mulher quando esta faleceu, nem entre o marido e uma ex-noiva, quando esta foi alvo de uma grave injustiça. A mulher segue o homem, e o homem deve servir ao feminino. Hellinger: a relação do casal é bem-sucedida quando a mulher segue o homem. Isso significa que ela deve segui-lo para o país, a língua, a cultura e a família dele, e permitir que os filhos façam o mesmo. Quando o homem segue a mulher, surgem tensões. Por exemplo, quando o homem entra numa família pelo casamento, ele segue a mulher e isso não dá certo. O relacionamento não se realiza plenamente, o que só acontece quando a mulher segue o homem. Com isto, estou descrevendo o que percebi. Se alguém tem exemplos em contrário, estou pronto a aprender. Até agora não vi nenhum. Por outro lado, o relacionamento só tem êxito se o homem serve ao feminino. Esta é a compensação. O que digo aqui não obedece a uma teoria, mas descreve o que tenho observado. Jonas: isso é patriarcado. Hellinger:
De maneira nenhuma. Não foi derivado daí. Jonas, um americano, amigo meu, mora com sua mulher indiana na casa da família dela, na Índia. Já completou 60 anos e está ótimo. É uma das relações mais bonitas que conheço, mas é também uma grande exceção. Hellinger. Bem, então retiro minha frase. Risadas no grupo. Anne, não estou de acordo com essa retratação, pois o que você disse está fazendo efeito em mim. Gostaria que você dissesse ainda mais alguma coisa a respeito. Hellinger. Está certo. Eu não mudo tão rapidamente, e o que digo nem sempre é o que sei. Para Jonas, existem naturalmente, como em todas essas ordens, dinâmicas que apontam noutra direção. Isso sempre existe. Assim, é possível que seu amigo esteja fazendo justamente o que é correto. Mas quero dizer mais uma coisa sobre os filhos de tais relacionamentos. Quando os pais nasceram em países diferentes, os filhos não devem escolher entre esses países, como se tivessem de se decidir por um contra o outro. Eles pertencem a ambos, mas o país do pai tem, via de regra, a precedência. Gertrude, por que se fala então em língua materna? Isso contradiz expressamente o que você disse. Hellinger, a língua materna segue outras leis. A criança aprende a língua já no colo da mãe, já a recebe ali. Mas não estou trazendo isso para contradizer minha afirmação anterior. Thomas, creio que isso também tem algo a ver com minha história. Foi um caso em que o homem teve de seguir a mulher e entrar para a família dela. Hellinger, esse tipo de casamento sobrecarrega e limita o relacionamento. Entretanto, seguir não significa obedecer. Significa apenas que sigo alguém para sua família. Amor frustrado. Johann, estou às voltas com essa ideia, de que a mulher deve seguir o homem. Há 2 anos tenho uma namorada que vive na Suíça e até agora não conseguimos viver juntos. Isso me deixa muito triste. Certa vez, estive quase me mudando para lá, mas então percebi que não estava certo e que era ela que deveria se mudar para cá. É um desejo muito forte, mas não consigo descobrir por que não funciona. Talvez tenha a ver também comigo. Hellinger, quero dizer-lhe uma coisa. Entre o homem e a mulher, tudo se decide no primeiro quarto de hora. Quando não funciona então, é melhor esquecer. Wilhelm, no primeiro quarto de hora? Hellinger, sim, é no primeiro quarto de hora que se estabelecem todas as regras. Daí para frente, nada mais se modifica. Johann, isso soa muito sem esperança. Hellinger, arranje algo melhor. Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma. Mas o amor sem esperanças dura mais. Johann, tenho a impressão de que amo essa mulher, apesar de tudo. Hellinger, ela ama você? Johann, creio que sim. Noto apenas que é difícil para ela e que tem muito medo de expressar ou de viver isso. A pergunta que sempre me faço. Hellinger, não, pode esquecer isso. Johann, o que? Hellinger, certa vez, um homem me disse que tinha 3 namoradas e me perguntou qual delas deveria escolher. Pedi-lhe que me contasse algo sobre cada uma delas e então lhe disse, e a terceira? Ele me perguntou, como é que você percebeu? Respondi, seu rosto se iluminou. Brigitte, quando a gente tem 3, é mais simples. Hellinger, para Johann, não havia nenhum brilho em seu rosto. Johann, mas noto que muitas vezes há. Hellinger, algumas pessoas acham que, através do amor, podem superar os obstáculos e forçar as situações. Julgam que basta amarem bastante e tudo ficará melhor. Não fica. Johann, estou bastante decepcionado com o que aconteceu, mas também tenho contato com esse brilho. Hellinger, não vi nada disso. Se estivesse aí eu teria notado. Se essa leitura trouxe reflexões importantes para você, compartilhe com alguém que também esteja buscando cura e reconexão. Curta o vídeo, salve para rever com calma e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que tocam a alma e despertam a consciência. Deixe nos comentários o que mais te tocou nessa leitura. Sua partilha pode abrir caminhos para outras pessoas também. Nossa espiritualidade nos nutre, mas é nossa ancestralidade que nos sustenta.